Prezado internauta, nós vamos dar continuidade à nossa catequese sobre os últimos passos de Jesus. Nós vamos hoje refletir mais um texto do Evangelho de São João, porque a nossa proposta é tomar o Evangelho de São João e fazer uma reflexão sobre os últimos momentos da vida de Jesus, já que estamos na Semana Santa. Vale lembrar também que Santo Agostinho nasceu em 354, em Tagaste, e morreu no ano 430, em Hipona. Foi bispo mais ou menos por mais uns 30 anos, mais ou menos, e exerceu essa função com muita dedicação, muito amor. Ele é um dos grandes escritores, um dos grandes padres da Igreja Latina e que influenciou muito a teologia. Escreveu obras de filosofia e obras também de teologia. E é importante também ressaltar que a exegese que Santo Agostinho faz do Evangelho de São João é uma exegese com traços da época. Nós não podemos comparar a exegese de Agostinho com a de hoje. Então, Agostinho está interpretando o texto de São João a partir da sua formação teológica, a partir do conhecimento que ele tem da palavra de Deus, a partir do conhecimento que ele também tem de outros escritores, outros padres da Igreja. E nós podemos destacar duas características da exegese de Agostinho no que se refere ao texto de São João. É uma exegese bem pastoral. Podemos dizer que a orientação de fundo desse comentário de Santo Agostinho é pastoral. Ele está falando para o povo. Ele quer orientar, instruir o povo. Então, essa dimensão pastoral perpassa todo o comentário. E, em segundo lugar, ela também é teológica. Por quê? Porque Agostinho, ele destaca o valor doutrinal do texto de São João, sobretudo na questão da teologia trinitária e também a cristologia. E também esse texto, esse comentário possui também uma dimensão mística, porque quer ajudar os fiéis a se encontrar com Deus através de Jesus de Nazaré. Dito isso, vamos então para o texto de hoje, que é João 13, de 31 a 38. João 13, de 31 a 38. Nós tivemos a oportunidade, nas catequeses anteriores, tivemos a oportunidade de refletir sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Refletimos também a unção em Betânia e o anúncio da traição de Judas. O texto de hoje fala sobre a saída de Judas, lá do lugar onde Jesus se encontrava com seus discípulos, e o tema da glorificação do Filho do Homem. Vejamos então o texto de São João. E havendo saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e vai glorificá-lo já. Filhinhos, ainda estou convosco por um pouco. Procurar-me-eis, e assim como disse aos judeus: aonde eu vou, vós não podeis vir, o mesmo vos digo agora. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mas seguir-me-ás depois. Pedro diz-lhe: por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu-lhe: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me negues 3 vezes. E assim encerra-se esse trecho de João 13, do 31 a 38.
Vejamos então qual a mensagem que Agostinho traz para nós sobre esse belíssimo trecho do Evangelho de São João. Em primeiro lugar, Agostinho diz assim: nós precisamos fixar o olhar da mente, com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, para procurarmos Deus. No fundo, Agostinho ele mostra que qual é a dinâmica da vida cristã. A dinâmica da vida cristã se consiste em procurar a Deus para o encontrarmos. Procuremos a Deus depois de o encontrarmos. Ou seja, a dinâmica da vida cristã é procurar a Deus para encontrá-lo e, ao encontrá-lo, continuar procurando a Deus. Porque Santo Agostinho ele mostra que Deus é oculto e imenso. Deus se mostra, mas ao mesmo tempo que ele se mostra, ele também se oculta, já que o ser humano não tem capacidade de apreender toda a grandeza de Deus na sua vida. Por isso que Agostinho diz: precisamos procurá-lo, encontrá-lo e continuar ainda a procurar a Deus. Enquanto é procurado para ser encontrado, é oculto. Enquanto é procurado depois de encontrado, é imenso. Mas por que podemos procurá-lo e por que podemos encontrá-lo? Porque Deus se põe ao alcance do ser humano. Deus permite que o ser humano o procure e o encontre. Mas ao encontrá-lo, o ser humano percebe quão grande é Deus. E por isso ele precisa continuar procurando a Deus. Santo Agostinho diz: procurai sempre a face do Senhor Deus. Deus oculto, Deus imenso. E Deus sacia a quem o procura na medida da sua capacidade. Aquele que o encontra, Deus dá uma capacidade maior para que procure encher-se, quando começar a crescer em capacidade. Repito essa frase de Agostinho: aquele que encontra Deus, dá-lhe uma capacidade maior. Deus lhe dá uma capacidade maior para que procure encher-se, para quando começar a crescer em capacidade. Agora, Agostinho, ele é muito consciente de que somente na beatitude essa nossa procura, esse nosso encontro vai ser perfeito. Ou melhor, o nosso encontro vai ser perfeito, porque na beatitude não teremos mais a procura, porque já teremos esse grande tesouro que é Deus. Então, na beatitude, a nossa busca, ela será satisfeita. Seremos tão perfeitos que não poderemos aumentar em perfeição, porque será mostrado para nós o que nos basta. Mas agora, nessa vida, nós vamos procurando Deus sempre. Não deixemos de procurar Deus pelo fato de o encontrarmos, diz Agostinho. E não devemos deixar de procurar a Deus enquanto estamos no mundo. Porque, como disse, para Agostinho, a dinâmica da vida cristã é procurar, encontrar, procurar. Procurar sempre Deus. Continuar procurando, continuar caminhando. E aí diz Agostinho: andemos sempre no caminho até chegarmos ao termo aonde o caminho conduz. E não paremos no caminho, diz Agostinho, até que Deus nos conduza ao termo onde permaneçamos. Procurando, vamos nos aproximando e chegamos sim a algum termo. Procurando e encontrando, passamos ao termo último. Ou seja, nessa nossa procura, nós encontramos Deus. Não é que nós vamos encontrar Deus só lá na beatitude. Procurando, nós encontramos Deus de acordo com a nossa capacidade. Mas precisamos continuar crescendo nessa procura e crescendo nesse encontro com Deus, até passarmos ao termo último, e que é o céu. O céu
é a nossa perfeição. E essa nossa perfeição já não será suscetível de avanço, porque no céu teremos tudo aquilo de que precisamos. Assim, diz Agostinho, deixamos de procurar. No céu não há procura, há encontro, há a visão beatífica. Depois de falar dessa dinâmica da vida cristã, Agostinho ele se volta para o tema da glorificação. E aí nós vamos entender por que Agostinho começa a reflexão sobre essa passagem de São João falando de procura, de encontro, de procura. Diz o texto de São João: agora é glorificado o Filho do Homem. Aí Agostinho faz a seguinte pergunta diante dessa passagem: por que Jesus é glorificado agora? Ele já não tinha sido glorificado quando realizou os sinais, quando realizou milagres? Por que ele é agora glorificado? Aí Agostinho diz, na verdade ele faz a seguinte pergunta: é agora glorificado porque está próximo o momento em que vai ser humilhado, em que vai dar a vida por todos nós? Não era glorificado quando realizava milagres? É claro que a resposta não pode ser outra. Sim, Jesus, ele, na medida em que pregava o Evangelho, na medida em que ele realizava sinais, ele era glorificado, porque ele mostrava a glória de Deus. Agostinho relaciona o verbo glorificar com clarificar. Então, na medida em que Jesus pregava o Evangelho, realizava sinais, Deus era clarificado, ou seja, Deus era mostrado, Deus era revelado. Mas está próximo o momento em que Jesus vai ser humilhado. Aí sim a sua glória vai se dar com mais intensidade. E Agostinho diz: Jesus se manifesta um pouco para que o encontremos. Está vendo? O tema da glorificação, quer dizer, Jesus mostra a sua glória aos poucos, para que assim possamos encontrá-lo. Ele não mostra toda a sua glória, já que os discípulos não tinham condições de entender essa mensagem de Jesus, não tinham condições de receber, de acolher, não tinham capacidade de acolher essa glória do Senhor Jesus. Então, Jesus, aos poucos, foi se manifestando para que os discípulos pudessem encontrá-lo. Então, aqui com o tema da glorificação, Agostinho volta àquele tema primeiro da dinâmica da vida cristã: procurar e encontrar. Jesus se mostrou a sua glória, manifestou a sua glória um pouco, para que assim os discípulos pudessem encontrá-lo. Em seguida, diz Agostinho, Jesus se esconde para que o procuremos e para que nos firmemos como em passos seguros. Jesus revela a sua glória, mas ao mesmo tempo esconde a sua glória, para que os discípulos pudessem continuar procurando Jesus. E assim vamos procurando Jesus, mesmo depois de o termos encontrado. Isso acontece com a nossa vida também, não só com a vida dos discípulos, porque Agostinho está mostrando que essa dinâmica de Jesus se mostrar e ao mesmo tempo se esconder também acontece hoje, porque nós encontramos Jesus na Eucaristia, na palavra celebrada, na palavra proclamada, na palavra pregada. Encontramos Jesus no irmão, nos irmãos, no próximo, nos pobres. Mas esse nosso encontro precisa continuar. Por isso que Agostinho diz: vamos procurando Jesus mesmo depois de o termos encontrado. E assim, Agostinho, já chegando para o final da sua reflexão, ele diz assim: eu vejo aqui o sinal de alguma coisa de grande, ou seja, um mistério, um segredo. Qual é? Essa forma de Jesus vir ao nosso encontro e ao mesmo tempo se ocultar. Jesus se mostra aos seus, mas ao mesmo tempo se oculta. E depois Agostinho diz: Judas saiu da sala. Jesus
foi glorificado. Saiu o filho da perdição e assim foi glorificado o Filho do homem. Tendo saído o imundo, isso aqui são palavras de Agostinho, ficaram todos puros e permaneceram com o seu purificador, ou seja, com aquele que purifica o coração dos homens e que é Jesus de Nazaré. Aí Agostinho diz, isso que aconteceu lá na ceia de Jesus com os seus, vai acontecer também conosco no final dos tempos. O mesmo vai suceder quando este mundo passar depois de vencido por Cristo. Ninguém dentre o povo de Cristo vai ficar imundo. Vai ser um momento, então, o momento final da história, quando então vai se dar a separação do joio do trigo. Os justos hão de brilhar como o sol no reino do seu Pai. Esse é um tema muito recorrente em Agostinho. Sempre ele está mostrando que o joio e o trigo estão juntos. Ou seja, o mal está no meio também daqueles que seguem Jesus. E não podemos, de maneira alguma, querer exercer a função de Jesus de ser juiz. Porque a separação entre os justos e injustos, a separação do joio e do trigo, ela será feita por Jesus no final dos tempos. Então, Jesus previu que isso há de suceder. Ele afirmou que foi realizado em figura naquele momento. Ou seja, a partir do momento que Judas sai da sala e o Filho do Homem é glorificado, para Santo Agostinho, isso é uma figura daquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando Jesus, o justo juiz, voltará para separar os peixes bons dos ruins e também para separar o joio do trigo. Judas afastou-se, como sucederá com o joio. Ficaram os apóstolos santos na sala com Jesus, também como sucederá com o Filho. E dada a separação do criminoso Judas e ficando com o Senhor os apóstolos, que Santo Agostinho ele denomina apóstolos santos, adjetiva, apóstolos santos. Foi com isso significada a sua glorificação, que terá lugar quando o Senhor ficar eternamente com os justos, depois de efetuada a separação dos inimigos. Essa então é a mensagem de Agostinho sobre o Evangelho, essa passagem do Evangelho de São João, que fala sobre a saída de Judas da sala e a glorificação do Filho do Homem. E aqui fica para nós essa mensagem, partindo daquilo que Agostinho falou para todos nós, nós devemos sempre buscar o Senhor Jesus. Buscar para encontrá-lo. E uma vez encontrado, precisamos continuar procurando. Procuremos a Deus para o encontrarmos. Procuremos a Deus depois de o encontrarmos.